O tempo se completou, convertei-vos e crede no Evangelho. Essa palavra nós ouvimos, né? Quarta-feira de cinzas, quando a gente dava início a esse tempo sagrado da quaresma. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra de ordem que nós devemos cumprir. Então, quaresma, tempo de conversão. Então, conversão significa o quê? Mudança de vida. Se eu vou para um caminho errado, que me conduz à perdição, ao fracasso, à derrota, por que eu vou continuar por esse caminho? Na verdade, eu tenho que voltar para trás e ir por um caminho que me leva para o bem. Isso é conversão. Então, nós precisamos ver o caminho certo, o caminho que Deus indica para cada um de nós. E Deus, então, através das leituras, vai nos mostrando o caminho que nós devemos ir trilhando, né, para podermos, então, nos preparar bem para essa Páscoa. E Páscoa, essa não só mudança, mas a Páscoa é permanentemente, né, um estado de mudança. Então, Páscoa é passagem, né, da vida velha para uma vida nova. E a primeira leitura de hoje é do livro do Gênesis e nos conta a passagem após o dilúvio, que o povo vivia todo em pecado. E aí estava caindo numa corrupção enorme. E o que Deus precisou fazer? Mandar o dilúvio para lavar toda a sujeira da terra, né? Sujeira no sentido humano mesmo. E aí então só ficou a família de Noé. Então, para São Pedro, segundo a leitura de hoje, o dilúvio foi o primeiro batismo do mundo, né? Primeiro batismo do universo. E através do dilúvio, Deus purifica a humanidade corrompida. Então, o dilúvio, ele foi um grande batismo que renasceu das águas para estabelecer uma nova aliança. E ali na primeira leitura nos fala então dessa primeira aliança que Deus faz com o seu povo. Ele diz: vou colocar o meu arco no céu, e todas as vezes que ele aparecer, eu vou lembrar da aliança que eu fiz com vocês. E de fato, né, quando a gente olha para o arco-íris, parece que é um abraço, né, entre o céu e a terra. É uma aliança, né? É uma aliança que sai da terra, vai até o céu e volta à terra. É uma aliança. E essa aliança, então, Deus foi fiel. Só que o ser humano não foi fiel a essa aliança. Continuou na corrupção, no pecado, né, na destruição. Tanto que Deus precisou fazer uma nova aliança, uma segunda aliança. E essa segunda aliança, São Pedro vai nos falar na segunda leitura. Ele lembra, então, do episódio das águas purificadoras do dilúvio, que são também uma imagem do batismo. Por isso que hoje também, essa água que nós fomos aspergidos, ela não é só para o perdão para lavar o perdão dos pecados, mas recorda também o nosso batismo, né? No qual nós fomos purificados. Então, as águas purificadoras do batismo. Então, Pedro interpreta aqui na segunda leitura a figura de Noé e do dilúvio em uma chave batismal, né? Ou seja, a primeira aliança que Deus fez, o homem não cumpriu, mas agora Deus vai cumprir a segunda aliança, que é a morte de Cristo para todos, para o perdão de todos os pecados. Para quê? A fim de nos reconduzir de volta para Deus. Então foi a segunda nova aliança e definitiva. Não haverá outra, né? Essa segunda aliança se completou em Jesus Cristo. Ele morreu uma vez por todas para libertar o meu e o seu pecado, os nossos pecados. Então nós temos que fazer jus, né, a este sangue derramado. Portanto, vamos viver então a quaresma através dessas leituras. Nos fala que nós precisamos viver intensamente o nosso batismo. Nós que fomos batizados, vamos vivê-lo, né, intensamente. E também a segunda a leitura do Evangelho vai nos falar
das tentações de Jesus no deserto. Estamos aí no primeiro capítulo do Evangelho de São Marcos, que é o Evangelho que nós estamos lendo e meditando a cada domingo deste ano. E aqui então São Marcos ele nos coloca o episódio das tentações no deserto. E Jesus fala, e Marcos fala, ele foi para o deserto e foi tentado. Só que vocês perceberam, ele não coloca as tentações. No Evangelho de São Mateus aparece, né? Mateus vai descrevendo todas as tentações, em quase um capítulo inteiro. São Marcos não, ele não coloca as tentações. É um evangelho mais prático. Ele coloca 4 imagens importantes. Primeira, a do deserto. Da segunda, 40 dias. A terceira, Satanás. E a quarta, as tentações. O deserto. Para São Marcos, o deserto é o lugar da purificação, né? É o lugar do encontro com Deus. Portanto, esse tempo da quaresma é um tempo de nós fazermos o nosso deserto. Só que nós não temos um deserto aqui, né? Quando a gente faz retiro espiritual, quando os padres, as irmãs saem uma semana fazendo retiro, então tem os momentos de colocação do pregador e temos os momentos de deserto. O que é isso? É você pegar a sua Bíblia e ir para um lugar sozinho, ali debaixo de uma árvore, um local onde ninguém vai te importunar, né? E ali você vai lendo a palavra e vai meditando. Então nós precisamos fazer esses momentos de deserto na nossa vida, né? Procurar momentos para a nossa leitura, meditação e oração em cima da palavra de Deus. Então Jesus Cristo ficou 40 dias no deserto. E esse é um outro sinal. Esse 40 é um número simbólico, né? Que representa a purificação do povo de Israel. Lembra também os 40 dias de Moisés na montanha. Esses 40 dias significa então, é um tempo próprio para a nossa purificação. Se a quaresma fosse de 4 dias, acho que não daria tempo, né? Nem do jeito que o tempo passa rápido, né? A gente nem viria passar. Mas 40 dias é um tempo bom de eu fazer um jejum, uma penitência, uma meditação, uma purificação realmente. Nesses 40 dias, se purifique das músicas que você ouve, das palavras que você fala, né? Vamos tentar nos purificar. Depois ele vai colocar o Satanás, né? A figura de Satanás. Representa aqui toda a oposição ao reino de Deus. Ou seja, ele é o enganador. Ele é o sedutor por excelência. E nós não podemos ouvir a voz de Satanás, porque ele vai tentar nos seduzir. Não adianta querer dialogar. Por isso que Jesus não dialoga com Satanás, né? Se você dialogar com Satanás, ele vai querer te vencer de toda forma, né? Ele é o sedutor por excelência. E por fim, as tentações. Então, como eu disse, São Marcos não especifica, mas elas simbolizam as provações que Jesus enfrentou ao longo de toda a sua vida. E que também nós enfrentamos, né? Quais são as provações que nós enfrentamos? As 3 tentações de Jesus são as 3 provações no nosso dia a dia. São as tentações do poder, do ter e do prazer. Então essas 3 tentações o diabo vai nos tentar a vida toda, né? A tentação do ter, quero ter mais, ter sempre mais, né? Acumular as coisas. A tentação do poder, eu posso passar por cima dos outros, eu vou fazer isso, né? Então esse poder que deixa as pessoas autoritárias. E a tentação do prazer, que a humanidade está toda já caída, fundada nos prazeres da vida, prazeres do mundo, prazeres da carne, né? E o diabo vai te tentar nisso. Por exemplo, Jesus Cristo estava com fome. O diabo tentou ele com pão, né? Então o diabo vai tentar a partir daquilo que você gosta. Por exemplo, essa quaresma, se você faz aí uma penitência, eu vou ficar esses 40 dias sem tomar Coca-Cola, né?
que vai acontecer? O diabo vai te tentar com Coca-Cola. Ele vai colocar um litrão de Coca-Cola bem grande, geladinho na sua frente todo dia, até você desistir, né? Se você é chocolatra, né? Adora um chocolate. Eu vou ficar 40 dias sem comer chocolate. O diabo vai te tentar todo dia com chocolate, né? Cada dia vai aparecer um monte de bombom na tua frente, um monte de prestígios, né? E assim por diante. Então vejam, né? Ele tenta a partir daquilo que a gente gosta. Ele não vai, como dizia o Padre Léo, né? Ele não vai tentar a gente com coisa ruim. Ele vai te tentar com coisa boa, para ver se te fisga, né? Ele sabe a isca certa. Isca errada ele não pega peixe, né? Então o diabo ele é assim, ele é danado, né? Então essas tentações resumem todas as tentações que nós temos no mundo moderno também. Outra coisa interessante, vocês perceberam que a primeira leitura é dilúvio, é só água. O evangelho é só deserto, não tem água, só areia, né? Essa contraposição significa o quê? A quaresma é ao mesmo tempo dilúvio e deserto, ou seja, o dilúvio é que arranca, lava o nosso pecado, né? É o sinal da nossa purificação quaresmal. O deserto, em contrapartida, ele é uma espiritualidade do despojamento, ou seja, no deserto eu não posso ter nada, né? Eu tenho que me despojar de tudo. Então é a atitude de despojar-se de todas as coisas. Quaresma, além de converter, também é crer, né? É acreditar em Deus que Ele pode te salvar, se você também aderir à pessoa de Jesus Cristo. Então, como que deve ser a nossa quaresma? Nós precisamos prestar bem atenção às leituras. A liturgia nos conscientiza na fidelidade a Deus. Então, todas as leituras preciso escutar e meditar. O que Deus está falando comigo, né? Como que eu estou vivendo? E por fim, eu posso fazer também um gesto concreto a partir de 4 perguntas, né? Então, você pode chegar na sua casa e fazer essas 4 perguntas e respondendo com um gesto. Primeira pergunta: o que pretendo fazer nesse tempo sagrado da quaresma? O que você pretende fazer? Eu preciso largar daquele vício. Eu preciso parar de ficar falando mal das pessoas. Eu preciso parar com isso, né? Então escreva. Eu preciso melhorar aqui, preciso melhorar ali, né? O que eu vou fazer? Depois, segunda pergunta: quais são os momentos especiais de oração? Ou seja, meus momentos de deserto. Então, por exemplo, durante a semana você trabalha, você está livre no sábado de manhã ou numa quarta noite, é aquele dia, aquele momento. Pega então um dia da semana, um horáriozinho ou de manhã ou de tarde, pega a sua Bíblia e sai para um lugar, num sítio, um lugar bem tranquilo, onde que ninguém vai te encontrar. Não leve o seu celular, né? Não leve, porque o diabo vai ficar ligando para você de 10 em 10 minutos, né? Para te atrapalhar a sua oração. Você tem que ir sem celular para o deserto, levar só a Bíblia e talvez um caderno e uma canetinha para você ir anotando aquilo que você colheu da sua oração, né? Então faça isso. Se você tiver um tempinho diário, melhor ainda, né? Eu estou falando em uma semana, estou sendo muito generoso ainda, né? Mas se você puder todo dia tirar ali 10, 15 minutos até meia hora para oração, com a palavra de Deus na mão, seria ideal, né? Então, quais são os momentos especiais de oração? Terceira, qual é a minha penitência quaresmal? O que eu vou fazer como penitência? Ou seja, que vai ser proveitosa para mim e agradável a Deus, né? Agradável a Deus também. O que eu vou cortar na minha vida, né, nesses 40 dias para mim melhorar? E quarta, quais são os atos de caridade que eu devo fazer, né? Ou seja, tem tanta gente precisando de ajuda.
Então não é só ficar na oração, mas colocar ela em prática também. Às vezes no seu quarteirão tem alguma pessoa que está precisando, está passando necessidade. Está aí, momento que Deus está falando para você. É essa pessoa que eu vou ajudar, né? Então essa é a quarta pergunta. Quais os atos de caridade que pretendo realizar? E é claro, não só nesse tempo da quaresma, esse tempo é um tempo forte. É o tempo que eu vou me organizar. Mas aí depois, passando a quaresma, eu posso continuar tendo meus momentos de oração, meus momentos de penitência, meus momentos de caridade e assim por diante, né? E tem também a campanha da fraternidade, né? Sobre a amizade. Eu trocaria o termo social. Se a CNBB tivesse perguntado para mim, isso é coisa minha, viu? Não é de ninguém. Se a CNBB tivesse perguntado para mim qual seria o tema da campanha desse ano, em vez da palavra social, eu falaria amizade cristã. Porque amizade social é muito vago o termo, né? Agora, amizade cristã, não. O que é uma amizade cristã? É uma amizade que é verdadeira, não é falsa. Então, o amigo cristão é aquele que é verdadeiro. Ele não é falso. O amigo cristão, ele é companheiro. O amigo, e você já deve colocar isso para você. Como que deve ser a minha amizade? Eu preciso ser mais companheiro. Eu preciso ser mais zeloso para com as minhas amizades. Eu preciso ser respeitador nas minhas amizades. Saber respeitar a pessoa. Saber se colocar também à distância certa também da amizade. A amizade cristã é saber entender o outro nos seus momentos de angústia, nos seus momentos de tristeza, até de depressão. Amizade alegre, divertido. A amizade deve ser alegre, divertida, deve ser leal, né? Deve ser leal, assim como Deus, né? E por fim, uma amizade é aquele que sabe dialogar, né? Então, cultivar essas amizades. Então, isso é uma verdadeira amizade, a amizade cristã, né? É você, então, trilhar todos esses caminhos. E esse é o caminho para que a Páscoa aconteça dentro de cada um de nós, tá? Então, aqui algumas receitinhas, né? Para a gente ir colocando em prática nesse tempo da quaresma. Tempo forte de conversão, ou seja, de mudança de vida. Feche seus olhos, baixe sua cabeça e diga: Senhor, diante dessa palavra, diante de tudo isso que eu acabo de ouvir, eu quero agora fazer o possível para viver bem essa quaresma. No silêncio, na prática da oração, eu quero fazer a minha penitência, praticar a caridade e justamente hoje cultivar as amizades. Uma amizade cristã, uma amizade que saiba respeitar o outro. Senhor, que eu saia dessa missa hoje com esse propósito de melhorar a cada dia, para que assim eu possa estar purificado para celebrar a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Dá-me, Senhor, a alegria de poder me purificar e me converter a cada dia. Obrigado, Senhor. Amém.